Sejam todos muito bem-vindos ao canal Humanas Ensina. Ainda falando sobre os principais acontecimentos da história do Brasil, agora vamos falar sobre a Proclamação da República. Bom, ela ocorreu no dia 15 de novembro de 1889, tendo à frente o Marechal Deodoro da Fonseca, que se tornou o primeiro presidente do Brasil. E esse evento ele representou o fim da monarquia constitucional e o início da era republicana, instaurando o regime presidencialista no Brasil. Nosso primeiro tópico aqui é o golpe do dia 15 de novembro de 1889. No dia 15 de novembro de 1889, um grupo de militares, dos quais se destaca Benjamin Constant, prepara um levante militar e para liderá-los escolheram o Marechal Deodoro da Fonseca, principal chefe do exército brasileiro. Porém, como Deodoro era amigo do imperador, lhe dizem que vão derrubar o gabinete do Visconde de Ouro Preto. As tropas se reúnem no campo de Santana, no centro do Rio de Janeiro, e Marechal Deodoro estava doente na ocasião, derruba o gabinete do Visconde de Ouro Preto. Naquele momento, a República não havia sido proclamada. Somente mais tarde, com Deodoro já de volta em casa, vários políticos insistem para que ele assine um documento declarando a extinção da monarquia. Alegavam que o imperador iria nomear o político Silveira Martins no lugar do Visconde de Ouro Preto. Como Silveira Martins era o antigo desafeto do Marechal Deodoro, então ele assina a moção da República e passa a ser o chefe do governo provisório. E com isso, a proclamação da República representou o fim do Brasil Império, que havia durado cerca de 70 anos, quando Dom Pedro II e sua família eles foram banidos do Brasil e embarcaram rumo à Europa na madrugada do dia 17 de novembro. E a população somente saberia mais tarde desses acontecimentos, porque Dom Pedro não quis chamar seus aliados para evitar uma guerra civil no Brasil. O nosso último tópico aqui, para encerrarmos esse acontecimento da proclamação da República, os primeiros anos da República no Brasil. O governo provisório previa um referendo para que a população escolhesse entre o regime monárquico parlamentarista ou a República. E tal consulta só seria realizada 103 anos depois. O Marechal Deodoro, sempre quero falar Teodoro, mas é Deodoro, organizou os símbolos da República como o hino nacional brasileiro, a bandeira do Brasil e também a política nacional. O presidente e vice-presidente eram escolhidos por eleição. É importante ressaltar que ambos não concorriam na mesma chapa, sendo eleitos separadamente. E assim foram eleitos Deodoro da Fonseca como presidente e Marechal Floriano Peixoto como vice-presidente. Como os dois chefes do governo e Estado eram do Exército, os primeiros anos da República ficaram conhecidos como República da Espada.
próximo acontecimento que iremos falar é sobre o Estado Novo. Bom, ele corresponde ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil entre os anos de 1937 a 1945, no último momento da era Vargas, marcada pelo autoritarismo, censura e centralização do poder. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas realizou um golpe que instaura o Estado Novo, que penduraria até 29 de outubro de 1945, quando, deposto por um movimento militar chefiado por generais, termina o governo Vargas. E durante todo o período, sua política priorizou investimentos em infraestrutura para o desenvolvimento industrial. Em 1900 e... Ai, gente, qual é o ano? De vez em quando dá o branco. 1935, o governo havia reforçado sua propaganda anticomunista, o que legitimou o estado de sítio em fins daquele ano e a declaração de estado de guerra no ano seguinte. Em janeiro de 1938 estavam previstas eleições presidenciais, porém, aproveitando o momento de instabilidade política pela qual passava o país, o Getúlio Vargas deu um golpe de Estado em 10 de novembro de 1937. A Constituição de 1934 ela proibia a reeleição de Getúlio, o qual articula o chamado Plano Cunha. Mais uma da série das palavrinhas complicadas. Um documento que atestava o plano comunista para destituir o governo, o que foi depois desacreditado como uma fraude. Todavia, fomentando o sentimento nacionalista em torno da ameaça do comunismo, a ditadura conquistou o apoio popular para legitimizar sua investidura. Assim, Vargas anunciou na cadeia de estações de rádio a nova Constituição de 1937, com inspiração claramente fascista. O Estado Novo no Brasil ele deve ser considerado no contexto mundial, onde assistimos à ascensão de várias ditaduras, Hitler na Alemanha, Stalin na URSS, Franco na Espanha, Salazar em Portugal e entre outros. Assim, argumentando que o regime constitucional vigente perderá o seu valor prático, provocando um estado de desordem e irresponsabilidade, Getúlio Vargas determinou o encerramento das Assembleias Legislativas da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Ele também cerrou todos os partidos e organizações civis e deu início à caçada política. Em alguns casos, prisão e morte de opositores e inimigos do Estado. No plano político, passou a nomear interventores nos estados, enquanto no plano cultural, o Estado Novo caracterizou-se como um período em que a constituição de uma identidade nacional era a meta a ser atingida. Assim, a astropofagia cultural fundamentou alguns dos aspectos do regime, que se associou a pensadores como Carlos Drummond de Andrade,
Oscar Lúcio Costa e Cândido Portinari, bem como fora responsável pela criação do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de Mário Andrade. Bom, as criações do Estado Novo que tornou obrigatória a disciplina de educação moral e cívica nas escolas, institui um novo valor cambial, o cruzeiro, a concepção da Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce, a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda para controlar rádios e jornais e do Departamento Administrativo do Serviço Público em 1938 para fortalecer a máquina pública e a burocracia e fiscalizar os governos estaduais, o controle dos sindicatos, a implementação da CLT, que é Consolidação das Leis do Trabalho, em 1945, garantindo vários direitos aos trabalhadores, a criação da Justiça do Trabalho, da Carteira de Trabalho, salário mínimo, descanso semanal remunerado, jornada de trabalho de 8 horas e regulamentação do trabalho feminino de menores de idade. Também o surgimento do Conselho Nacional do Petróleo, o qual mais adiante virá a ser a Petrobras no ano de 1953, a concretização da Companhia Elétrica de São Francisco e da Fábrica Nacional de Motores, e o decreto do Código Penal e do Código do Processo Penal Brasileiro. O próximo acontecimento da história do Brasil que iremos falar é a ditadura militar. Bom, a ditadura militar é uma forma de governo cujos poderes políticos são controlados por militares. O significado de ditadura se refere a qualquer regime de governo em que todos os poderes estão sob a autoridade de um indivíduo ou de um grupo. No caso de uma ditadura formada por militares, estes chegam ao poder quase sempre através de um golpe de Estado. Mas o que é um golpe de Estado? Um golpe de Estado ele é liderado por militares, pelo amor de Deus. Estou trocando todas as palavras hoje. É liderado por militares, que significa que um governo legítimo é derrubado com o apoio de forças de segurança. Algumas ditaduras militares que não conseguem apoio popular são marcadas pela crueldade e pela falta de respeito aos direitos humanos, através de perseguições e torturas aos defensores da oposição. As principais regiões governadas por ditaduras militares
ainda em vigor em alguns países foram América Latina, África e Oriente Médio. A ditadura militar no Brasil, 1964 a 1985. No Brasil, o regime militar durou mais de 20 anos. E no dia 1º de abril de 1964 aconteceu o evento que ficou conhecido como Golpe Militar de 1964. O governo do presidente João Goulart. Gente, esse nome que está aparecendo aqui para vocês, o segundo tópico. Que é o mandato de João Goulart. Não sei se estou falando certo. Foi deposto por um golpe de Estado e o regime militar teve início alguns dias depois. Os militares ocuparam as ruas no dia 31 de março de 1964. Depois da ocupação, o presidente João decidiu se refugiar no Uruguai e no dia seguinte os militares tomaram o governo do país. Neste período também ficou conhecido como a Quinta República Brasileira. O país presenciou a ausência dos princípios básicos da democracia, além de massiva censura e perseguição política. Vários direitos constitucionais foram violados durante a ditadura militar brasileira e inúmeras pessoas que se posicionavam contra o regime foram torturadas e mortas por alguns dos militares. O Congresso Nacional foi dissolvido durante a ditadura militar, assim como todos os partidos políticos, tendo o direito de permanecer apenas dois. O PDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, e a ARENA, que é a Aliança Renovada Nacional, que era formada predominantemente por militares. Bom, vamos destacar agora aqui alguns presidentes que comandaram o país durante a ditadura militar. E vamos falar aqui primeiro sobre Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele era um general militar e foi o primeiro presidente sob o comando da ditadura militar. Castelo Branco, ele fez um governo autoritário que retirou muitos direitos dos cidadãos, e no seu governo só foi autorizada a existência de dois partidos políticos, que é a MDB e a ARENA, e esta medida foi chamada de bipartidarismo. E ainda no governo de Castelo Branco foi outorgada a Constituição Federal de 1967, que, entre outras decisões, limitou o direito de greve e estabeleceu que a eleição para presidente seria por voto indireto e permitiu a pena de morte em caso de crime contra a segurança do país. Ele governou entre os anos de 1964 a 1967. O próximo presidente que comandou o país durante a ditadura militar foi Arthur da Costa e Silva. Foi durante o governo de Costa e Silva que ele foi o segundo presidente do regime,
que vigorou o temido Ato Institucional número 5. Este ato concedeu poderes extraordinários ao presidente da República, superando as leis constitucionais. Esse ato institucional número 5, ele proibiu as manifestações populares contra o governo militar, estabeleceu o controle de censura para todas as formas de expressão e permitiu que o presidente cassasse os direitos políticos de qualquer pessoa por até 10 anos. E o governo de Arthur da Costa e Silva durou entre 1967 a 1969. O próximo presidente é Junta Governativa Provisória. A Junta Governativa foi um governo provisório formado por Aurélio de Lira Tavares, Márcio de Souza e Melo e Augusto Rademacher. Eles estiveram no governo por 2 meses, antes que Emílio Garazatazzo, um nomezinho meio difícil, assumisse a presidência. Itaquá não saiu. No processo da junta foi decretado o ato institucional número 14, que permitia a pena de morte e a prisão perpétua para casos de revolução ou subversão de pessoas que eram contra o regime militar. E o governo dessa junta governativa provisória durou 2 meses, como eu já citei, né? O próximo é Emílio Garazatazzo. Esse nome aí que quase não saiu anteriormente. Ele era general do exército e foi o 3º presidente do regime militar. O governo dele era considerado o mais repressivo da ditadura militar no Brasil. Durante esse período, muitos críticos do governo foram presos ou sofreram tortura. E no governo dele foram criados o Destacamento de Operações e Informações e o Centro de Operações de Defesa Interna. Esses órgãos eram responsáveis pelo controle, apreensão, interrogatório, investigação e repressão das pessoas que eram contrárias ao governo. E o governo dele durou de 1969 a 1974. O próximo é Ernesto Geisel, que ele foi um general do exército e 4º presidente do regime militar. E foi no governo de Ernesto, no ano de 1975, que Vladimir, um jornalista que pertencia ao Partido Comunista Brasileiro, foi torturado e morto. Com o governo de Ernesto, o Brasil começou a caminhar lentamente rumo a uma redemocratização. E o governo de Ernesto, durou de 1974 a 1979. E o próximo é João Figueiredo. Ele foi o último presidente do regime militar. Durante o seu governo foi aprovado a lei da anistia, que garantia o direito de retorno dos exilados políticos para o Brasil. E no governo de João Figueiredo também foi aprovado uma lei que permitiu a existência do pluripartidarismo, ou seja, outros partidos puderam ser criados no país. E o governo dele durou
de 1979 a 1985. Agora, eu vou falar para vocês os fatos mais importantes que aconteceram no Brasil durante o regime militar, que foram: em 1964, ocorreu no dia 31 de março, os militares ocuparam as ruas e no dia seguinte assumiram o poder do Brasil, que é o golpe militar de 1964. E neste ano foi publicado o Ato Institucional número 1, que permitia a suspensão de direitos políticos e a eleição indireta para presidente da República, que Castelo Branco assumiu a presidência. Em 1965, o pluripartidarismo deixou de existir no país e apenas dois partidos foram autorizados a funcionar: a MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, e a ARENA, a Aliança Renovada Nacional. Em 1967, promulgação da Constituição Federal de 1967, que estabeleceu medidas de censura e de repressão. Costa e Silva se tornou presidente. Em 1968, foi editado o Ato Institucional número 5. Em 1969, Carlos, opositor à ditadura e um dos líderes da luta contra os militares, foi morto. A junta governativa provisória assumiu a presidência e logo em seguida o cargo foi assumido por Garrastazu. Tem que falar sílaba por sílaba. Garrastazu. Porque não sai. Em 1970, a partir deste ano, as perseguições, torturas e mortes aos opositores da ditadura passam a ser mais frequentes. Foram criados o Destacamento de Operações e Informações e o Centro de Operação de Defesa Interna. Em 1971, Carlos Lamarca, opositor à ditadura da Vanguarda Popular Revolucionária, foi morto. Em 1974, Ernesto Geisel assumiu a presidência do Brasil. Em 1975, Vladimir foi morto. Em 1978, foi decretado o fim do Ato Institucional número 5. Em 1979, o ano da publicação da que permitia o retorno dos exilados no Brasil. E nesse ano o bipartidarismo deixou de existir e foi autorizado que outros partidos funcionassem no país. E João Figueiredo se tornou presidente. Em 1984, ano em que a campanha das direitas já ganhou força no país. O movimento lutava pelo direito de eleições diretas para presidente da República. Em 1985, a ditadura oficialmente acabou no Brasil. José Sarney assumiu o governo do país no lugar de Tancredo Neves, que havia sido escolhido presidente, mas não assumiu o cargo.
Agora vamos falar sobre os tipos de tortura mais usadas na ditadura militar brasileira. Bom, durante o período mais repressivo da ditadura, muitas pessoas foram vítimas de tortura pelos militares, e nesta época era comum que as pessoas que se mostravam contra a ditadura ou que fizeram crítica ao governo fossem torturadas e mortas. Bom, agora eu vou falar para vocês alguns dos métodos de tortura que foram usados no período. Primeiro, agressões físicas, que eram agressões variadas como socos, pontapés, queimaduras e choque elétrico. O segundo, violência psicológica. Essa violência psicológica era feita com ameaças, era usado para forçar os perseguidos a falar ou a entregar os nomes de outras pessoas que eram contra o regime militar. O terceiro, os choques elétricos, Ave Maria, eram aplicados nas pessoas nuas e em todas as partes do corpo, misericórdia, inclusive na cabeça. Os choques podiam ser aplicados até que a vítima perdesse a consciência ou morresse. Quarto, a palmatória. A palmatória era um instrumento de madeira usado para agressões físicas em toda a parte do corpo. O quinto, o uso de produtos químicos. Era comum o uso de ácidos para fazer queimadura, além do soro da verdade, que colocava as vítimas em estado de sonolência até que confessasse sua oposição à ditadura. O sétimo, pau de arara. Nesse instrumento, a pessoa ficava presa em uma barra de ferro com os pés e mãos amarrados. Ao mesmo tempo, era submetida a outros tipos de agressão, como soco e choques elétricos. Ave Maria, misericórdia. O oitavo, esse aqui, o afogamento. No afogamento, as vítimas tinham a cabeça mergulhadas em baldes ou tanque, ou eram obrigadas a tomar muitos litros de água até o momento do afogamento total. E o nono, cadeira do dragão. Os perseguidos eram sentados sem roupas na cadeira do dragão, que era feita de zinco e recebia sucessivos choques elétricos. Vamos falar agora sobre o nosso último tópico, que é o fim da ditadura militar. O fim da ditadura militar no Brasil aconteceu no ano de 1985, que foi incentivado pelo movimento das direitas já e inflamado pelo grande descontentamento da população pela alta inflação e recessão que o país enfrentava. Tancredo Neves foi eleito por voto indireto como presidente do país. Ele não chegou a assumir o cargo porque faleceu em razão de problemas de saúde. Por esse motivo, o vice-presidente José Sarney assumiu o cargo e governou o país até 1990. A primeira eleição direta no Brasil depois do fim do regime militar aconteceu no dia 15 de novembro de 1989 e Fernando Collor foi o presidente eleito. E eu encerro aqui esse tópico da ditadura militar com uma pergunta. Qual a diferença entre ditadura militar e intervenção militar? Bom, a ditadura militar e intervenção militar não são a mesma coisa.
A grande semelhança entre elas é a presença dos militares, mas é preciso saber que as semelhanças entre ditadura e intervenção param por aí. A ditadura militar é uma forma de governo em que o poder sobre o Estado é controlado por militares. Em geral, eles assumem o poder através de um golpe. Na ditadura não existe eleição. A impressão e a economia são controladas pelos militares e a população tem menos liberdade para manifestar sua opinião. E já a intervenção militar, ela acontece quando existe a necessidade de que as forças armadas, exército, aeronáutico ou marinho, sejam usadas para controlar uma situação específica sobre a qual o governo já não tem controle. A intervenção militar, ela não é um governo, é o uso das forças armadas temporariamente para controlar uma situação extrema. Bom, agora iremos falar sobre o nosso último acontecimento, do nosso quadrinho lá da história do Brasil, que é a promulgação da Constituição de 1988. Bom, a Constituição de 1988 é a atual Carta Magna do Brasil, que serve de parâmetro para as demais legislações vigentes no país. Aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte, ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, durante o governo do presidente José Sarney. Conhecida como Constituição Cidadã, a Constituição da República Federativa do Brasil e restabeleceu a democracia após 21 anos de ditadura militar no Brasil. A Constituição de 1988 foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, presidida pelo deputado Ulisses Guimarães e composta por 559 parlamentares. E a Constituição de 1988 ela consolidou a transição de um regime autoritário para um democrático e assim restabeleceu a inviolabilidade de direitos e liberdades básicas e instituiu preceitos progressistas, tais como a igualdade de gênero, a criminalização do racismo, a proibição da tortura e direitos sociais como educação, trabalho e saúde. Bom, gente, vocês perdoem esse barulhinho no fundo, tá? Porque tá chovendo e as aulas não podem parar. Desde 1964, o Brasil enfrentava o autoritarismo imposto pelo governo militar. E a partir de 1967, o país passou a ser regido pela Constituição Brasileira de 1967, a qual estabelecia atos institucionais com a finalidade de atender aos interesses da ditadura militar no Brasil. Na década de 1980, o país beirava o estado de exceção, na qual as garantias individuais e sociais eram ignoradas e os direitos fundamentais eram restritos. A conjuntura da época fez crescer o anseio por uma nova Constituição
que assegurasse os valores democráticos. E após o fim da ditadura militar, o país entrou em processo de redemocratização e surgiu a necessidade da construção de uma nova Constituição, contexto constitucional democrático. Em fevereiro de 1987, o deputado Ulisses Guimarães iniciou as sessões da Assembleia Nacional Constituinte, composta por 559 congressistas, para elaborar um novo documento, marcando o início da consolidação da democracia. Após os anos do regime autoritário, a nova Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. O documento constitucional assegurou garantias aos direitos fundamentais, qualificou como inafiançável crimes como tortura e ações armadas contra o Estado democrático e a ordem constitucional, criando mecanismos legais para impedir golpes de qualquer natureza. A Constituição de 1988 ela está dividida em 9 títulos que abarcaram 250 artigos que, por sua vez, carregam todas as normas essenciais, como direitos fundamentais, estruturada do Estado, competências de cada ente, além de regras de cunho formal relativas à organização básica do Estado. Bom, e os títulos da Constituição são os seguintes: título 1º, princípios fundamentais, que cita os fundamentos que constituem a República Federativa do Brasil. Título 2º, direitos e garantias fundamentais, que classifica os direitos e garantias em 5 grupos básicos: direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Título 3º, organização do Estado, que define a organização político-administrativa e as atribuições dos entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Título 5º, organização dos poderes, elencar as atribuições de cada um dos poderes e define os processos legislativos, incluindo as emendas constitucionais. Título 5º, perdão que anteriormente eu falei 5º, mas era 4º. Defesa do Estado e das instituições democráticas, trata sobre questões relativas à segurança nacional, regulamentando a intervenção do governo federal. Título 6º, tributação e orçamento, estabelece as limitações tributárias do poder político, organizando e detalhando o sistema tributário. Título 7º, ordem econômica e financeira, regulamenta a atividade econômica e financeira e o sistema financeiro social. Título 9º, 8º, gente, me perdoe. Ordem social, que discorre sobre o bom convívio e desenvolvimento social do cidadão. Bem como sobre os deveres do Estado, como saúde, educação, cultura e esporte, ciência e tecnologia, comunidade social, meio ambiente, família e populações indígenas.
E o título 9, que é as disposições constitucionais gerais, que aborda temáticas variadas não inseridas em outros títulos por se referir a assuntos mais específicos. Bom, as características da Constituição de 1988. Bom, elaborada por uma Assembleia formada por congressistas, conservadores e progressistas, a Constituição da República Federativa do Brasil, ela reúne anseios democráticos, ideais progressistas, bem como velhos costumes centralizadores. O documento é formal, escrito com um sistema ordenado de regras, analítico e rígido, cumprindo papel preponderante no ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição Federal só pode ser alterada com aprovação de emendas constitucionais que servem para alterar ou modificar o texto e interpretação de alguma parte da Constituição. E para alterar as garantias previstas na Constituição é necessário aprovar um projeto de emenda constitucional. A aprovação envolve trâmites que vão desde o processo de apreciação no Congresso e Senado Nacional até a escolha da sociedade por meio de referendos, por exemplo. E ao longo do tempo, a Constituição de 1988 passou por diversas emendas constitucionais. Em 2018, já haviam sido acrescentadas mais de 100 emendas. A quantidade de emendas constitucionais em 30 anos é considerada exercida por alguns juristas. Entretanto, outros concordam que as emendas são necessárias para que as leis possam ser atualizadas, se adequando às mudanças da sociedade. Bom, a Constituição brasileira ela é considerada uma das mais avançadas no mundo no que se refere a direitos e garantias fundamentais. E a Carta Magna de 1988 ela restitui a democracia e promoveu a cidadania, garantindo os direitos individuais e sociais. E eu vou citar para vocês agora os principais avanços da Constituição de 1988, que é eleição direta para os cargos de presidente da República, governador do Estado e do Distrito Federal, prefeito, deputado federal, estadual e distrital, senador e vereador. A redução do mandato presidencial de 5 para 4 anos, a garantia de maior autonomia para os municípios, a liberdade de expressão e fim da censura aos meios de comunicação, filme, peças de teatro e músicas, e entre outros. A criação do SUS, Sistema Único de Saúde no país. O marcos nos direitos dos índios com demarcação de terras indígenas e proteção no meio ambiente. A garantia de direitos trabalhistas como o seguro-desemprego, abono de férias, jornada semanal de 44 horas, direito à greve e à liberdade sindical. E a igualdade de gêneros e fomento ao trabalho feminino, com reconhecimento de seus direitos individuais e sociais. Antes da Constituição de 1988, o Brasil ele já havia sido regulamentado por outras 6 constituições. A Constituição de 1988 ela é a 7ª do país desde a sua independência em 1822 e a 6ª, se considerado apenas o período do Brasil República.
Bom, e as constituições anteriores foram a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 1891, Constituição Brasileira de 1934, a Constituição Brasileira de 1937, a Constituição Brasileira de 1946 e a Constituição Brasileira de 1967. E com isso, chegamos ao fim aos nossos principais acontecimentos do quadrinho lá que foi exposto. Como eu falei anteriormente para vocês, há vários acontecimentos importantes que ocorreram durante a Idade Contemporânea na história geral e na história do Brasil. Só que como são vários, eu fiz esse quadrozinho dividindo alguns de que a gente iria falar. E eu vou citar para vocês os acontecimentos que a gente não entrou em detalhes, tá? Caso vocês tenham interesse em pesquisar depois sobre esses outros acontecimentos. Da história geral, os principais acontecimentos que a gente não entrou em detalhes são a Revolução Industrial, a independência das colônias da América Espanhola. Deu um branco aqui, gente. A crise de 1929. Que mais? A criação da Organização das Nações Unidas. A Guerra da Coreia. A corrida espacial, a Guerra do Vietnã, a queda do Muro de Berlim, a expansão da globalização, o desenvolvimento industrial e tecnológico, o crescimento da urbanização e população, a crise ambiental, o aumento das desigualdades socioeconômicas e preconceitos, como racismo e xenofobia, indústria cultural e culturas de massa. Bom, e agora os do Brasil, que não entramos em detalhes, são a Inconfidência ou Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, o Primeiro Reinado, a Confederação do Equador, a Guerra da Cisplatina, a crise econômica do Império e a abdicação de Dom Pedro I, o período regencial, os problemas socioeconômicos, cabanagem, Revolução Farroupilha, Revolta dos Males, Balaiada, Segundo Reinado, Revolução Praieira, que mais, gente? A crise do Segundo Reinado, a modernização e industrialização no Brasil, o governo provisório, o encilhamento,
a República da Espada, a República das Oligarquias, a política dos governadores, a política do café com leite, a guerra de Canudos, guerra do contestado, o cangaço no nordeste do país, a revolta da vacina e a revolta da chibata, o tenentismo, o movimento tenentista, o movimento modernista e a Semana de Arte Moderna. A Revolução Constitucionalista de 1932, a Constituição de 1934, a Intentona Comunista, a Era JK, a Constituição de Brasília, governos militares, o Plano Real, o governo de Lula, o governo de Dilma e o governo de Temer. E esses são os principais acontecimentos da história do Brasil. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que todos tenham gostado. E obrigado a todos que assistiram até aqui.